Depois do ciclone, esse belíssimo pôr do sol na cidade de São Leopoldo. Vamos ver como que ficou a situação do Rio dos Sinos em alguns pontos com imagens de drone aqui na cidade de São Leopoldo. E também imagens exclusivas lá da cidade de Rio Bonito, no Paraná, que infelizmente foi devastada por um tornado. Acompanhe o vídeo após a vinheta. Bom, amigos, infelizmente eu não queria começar o vídeo assim, mas a cidade de Rio Bonito, no Paraná, sofreu um grande tornado que passou bem no coração da cidade e devastou toda a parte do centro comercial e muitas residências. Calcula-se que cerca de 60% do município foi devastado, causando 5 óbitos e mais de 430 feridos. Então fica aqui a minha força e o meu desejo de melhoras para a cidade de Rio Bonito, no Paraná. Líder Lixação, empresa líder. Tudo sobre colocação, recuperação de tacos, assoalhos com aplicação de laca e sinteco para quadras poliesportivas, escolas e residência, com máquinas que recolhem todo o pó. Fone WhatsApp 51 992 172 226. Orçamento gratuito. Muito obrigado, Líder Lixação. Muito obrigado, Líder Lixação. E ontem teve um abençoado que disse que eu estava espalhando pânico. Mas olha só a capa do vídeo que eu fiz ontem, pessoal. Por causa dessa capa do vídeo, alerta vermelho, ventos 110 km por hora. Alerta vermelho foi o alerta emitido pela Defesa Civil e ventos de 110 km por hora era a máxima prevista aqui para nossa região metropolitana. Então, dito isso, segue o vídeo. Pessoal, queria agradecer a vocês. O vídeo de ontem eu botei um pedido lá de ajuda financeira, lá o Pix do canal. Então eu acabei gastando uma fortuna nesse carro, uma fortuna para mim, né? Vai ser R$4.400 nele, mas eu fiz tudo. Eu fiz suspensão, eu troquei pneus, eu fiz toda a suspensão dele, toda a suspensão dianteira, para colocar tudo novo, amortecedores, coxinha, balança, braço de direção, pivô, e foi feito um monte de coisa, uma homocinética, foi mexido dentro da caixa que estava com um problema ali nas cruzetas, daí já descobriram outras coisas ali, já foram mexendo, foi tirado o vazamento do motor, foi revisado os freios. Então eu pedi um apoio para vocês ontem e o pessoal lá me mandou ao todo, eu recebi R$85. Então obrigado mesmo, tá, pessoal? Obrigado mesmo. Quem quiser apoiar, vai estar o Pix no final do vídeo aí. E quem não quiser também não tem problema, só compartilha, curte, comenta, que acaba ficando meio difícil, né, pra gente fazer esses conteúdos se o carro não tiver 100%. E boa parte dos estragos que eu tenho com o carro é justamente fazendo vídeo, né? A gente mete o carro na pirambeira, mete o carro em lomba, em barranco, então de vez em quando tem que parar ele e fazer essas manutenções. E olha aí, pessoal, até um talento nas rodas dele eu dei ontem, eu pintei as rodas de prata de novo, né? Então tá, esse é o nosso cascudo do canal e ele vai continuar por um bom tempo, né? Porque eu tô com planos de comprar uma casa, então no momento agora a gente não vai trocar de carro tão cedo. Então começamos o nosso voo mostrando esse posto de combustíveis. Eu inclusive já abasteci várias vezes nesse posto, tinha um preço bom o combustível ali e infelizmente ele acabou fechando. Eu conheço o dono dele e continua sendo o mesmo dono também. É dono dos apartamentos que tem ali atrás. Eu acabei esquecendo o nome do homem, mas fica um abraço para ti aí, meu querido. A gente conversou esses tempos aí nas caminhadas da vida. E eu resolvi passar o drone, pessoal. Ele fica bem no lado da Mauá ali. Eu resolvi passar o drone por dentro ali para vocês verem. Esse posto ele acabou fechando logo depois da enchente, né? Ele insistiu mais um pouco ali e acabou que fechou, né? Nesse momento tá fechado
tá com essa aparência aí de abandonado, né? Mas tá bem limpinho até, tá sendo bem cuidado, né? Tudo cercado. E agora eu vou mostrar para vocês o banhado do Rio dos Sinos, que fica ali atrás do Parque Imperatriz Leopoldina, próximo à Sociedade de Ginástica também, e Avenida Mauá, né? Essa parte que é pouco explorada aqui em São Leopoldo, porque é uma área de preservação permanente, né? Então não pode ter edificações nem nada aí no meio dessa área. Mas olha, pessoal, que cena bonita, né? O céu ainda bastante carregado devido às nuvens do ciclone. O ciclone já se dissipou, era para ele durar cerca de 12 a 20 horas sobre o estado do Rio Grande do Sul. E felizmente, em alguns pontos, na maioria, né, do estado, não teve todas aquelas consequências que estava previsto. À medida que ele foi chegando, essas previsões elas foram ficando mais amenas e inclusive diminuiu a previsão de volume de chuva, que era aqui para São Leopoldo era de mais de 100 milímetros, e pelo que eu vi hoje aqui choveu cerca de 60 a 80 milímetros, né? Então é uma chuva forte, volumosa, mas que não trouxe tantos transtornos assim para a cidade. Bom, agora a gente está filmando as piscinas da Sociedade Ginástica São Leopoldo. Olha que piscinões legais, né? Para praticar natação, né? Natação olímpica. E esse pôr do sol aí, pessoal, esse horário foi estratégico. Eu peguei e saí de casa, olhei, cara, isso vai dar um baita de um vídeo, mas eu tenho que ir em algum lugar aberto, né? Algum lugar grande. Pensei, eu vou lá no Parque Imperatriz, mas já era 6 horas passadas e o parque tá fechado, até porque ele tem um problema de alagamento lá no parque. Quando chove, as canchas ficam alagadas, né? E infelizmente não tem como usar ali quando chove muito. Mas é muito legal o Parque Imperatriz Leopoldina. Inclusive recebi o convite de um inscrito naquele dia que eu fui lá na Marcha para Jesus, e ele pediu para eu passar lá no parque e fazer um vídeo sobre o Parque Imperatriz. Tu pode ter certeza que eu vou fazer esse vídeo em breve, tá? Vou fazer sim. Agora a gente está explorando a parte da casa elevatória de água, né? Do Rio dos Sinos, aí que é sugada a água para o tratamento da SEMAI, né? Para fazer o tratamento da nossa água potável, né? Que a gente recebe aí nas nossas torneiras. Então aí as primeiras bombas. Agora eu esqueci se é SEMAI ou se é Corsã. Eu sempre confundo. Mas muito curioso, né? Aí ficam as bombas. O Rio dos Sinos está um pouco cheio, está um pouco elevado, sim. E a princípio, eu até vou consultar aqui o nível do Rio dos Sinos para nós, meus amigos, e vou colocar junto aqui as imagens na tela para vocês ao longo do vídeo. Mas o Rio dos Sinos hoje ele está em elevação. Ele está com 3,19 metros, subindo a 0,8 centímetros por hora. E a cota de inundação é em 4,5 metros, mas sem previsão de atingimento de cota. Então não se preocupem, logo ele se estabiliza e começa a baixar de novo se não chover, né? E eu já tinha filmado essa infraestrutura da Prefeitura de São Leopoldo para o bombeamento da água do Rio dos Sinos para a elevatória, né? Que vai depois, em sequência, para o tratamento para se tornar água potável. Eu já tinha filmado isso alguns meses atrás, só que o meu drone anterior ele não tinha uma capacidade de sinal nem de voo como esse tem. Esse tem, além de ter a qualidade de imagem melhor, ele tem um voo melhor também, mais duração de bateria, mais qualidade em tudo, né? Mais resistência a vento. Então, eu resolvi hoje filmar de novo, até pra gente poder captar essa belíssima imagem. Olha só, que legal, só essa imagem já vale o like, né, pessoal? Deixa o like aí, já deixa agora na sua televisão aí, se você estiver assistindo na TV e não souber fazer o like na TV, você tem que logar a sua TV no YouTube, tá, gente? Com a sua conta.
Mas se você não quiser fazer isso, pode fazer pelo seu celular. Pega o teu celular aí, entra no aplicativo do YouTube, deixa o like. Se você não for inscrito, fica o convite aqui. O número de inscritos, pessoal, ele diz muito sobre o canal. Se o canal tem muitos inscritos, é porque é um canal muito bom. Se as pessoas gostam do conteúdo, ela clica em inscrever-se. Nós estamos no momento com 36.500 inscritos. É um baita número. Mas eu queria chegar pelo menos até metade do ano que vem em 50 mil inscritos. Será que a gente consegue? Eu posso contar com a ajuda de vocês? Então tá bom, muito obrigado mais uma vez pelo apoio de vocês. Agora eu vou fazer um voo ali no Parque Imperatriz Leopoldina. Nesse momento eu já estava com o drone a mais de 1,4 km. Só que eu estava meio mal posicionado ali, eu deveria ter subido num lugar mais alto. Eu quis ficar embaixo do viaduto do trem ali, por causa que se eu fico atrás, né, ali na Avenida Mauá, o viaduto ia ficar na minha frente, então ele ia interferir no sinal do drone. Acabei ficando ali de baixo, mas acabei ficando meio baixo, então se a minha posição ela não tá muito boa, o drone ele não vai muito longe, né? Agora a gente vai dar uma espiadinha no banhado que tem ali atrás. Olha que bonito, pessoal, os raios de sol bem no meio da tela, iluminando lá ao fundo. Uma parte que eu imagino que lá já seja Lomba Grande, né? Lá deve ser Lomba Grande, lá para trás, onde os raios de sol estão pegando. E essa rua aí, eu já estive aí 2 vezes fazendo conteúdo. É a Rua das Camélias. E esse é o banhado das Camélias. É o banhado que causa as enchentes ali na Rua das Camélias. E fica aqui meu salve para todo o pessoal da Rua das Camélias, meus amigos lá do Movimento ProDIC, que é um movimento comunitário sem fins lucrativos, do qual eu participo, sou um dos líderes aqui na Vila Glória e também no Jardim Fênix, dos DICs do Jardim Fênix, juntamente com a Raquel também. E a gente faz um trabalho de cobrança assim, para que esses DICs tenham uma manutenção correta, para que as casas de bombas tenham as suas devidas manutenções também e estejam sempre em pleno funcionamento. E também a gente está junto com a FEPAM, estamos cobrando a agilidade da FEPAM para uma extensão do DIC ali no bairro Jardim Fênix. Preciso de uma extensão de mais ou menos uns 400 metros de DIC. É uma janela que tem ali, é um buraco que tem ali, que desde a construção do DIC ele já tem ali, que eles não tinham previsão da água chegar naquele ponto, naquela época, só que chegou agora em 2024 e quando inundou o Jardim Fênix e a Campina, a água entrou lá por trás primeiro, depois ela sobrepôs o DIC ali na Henrique Bier, no Arroio Cerquinha, e foi isso que aconteceu. Então é por isso que a gente está com esse movimento ProDIC aqui no Fênix. Já lá o pessoal da feitoria, a gente cobra a construção dos diques da feitoria do Camélias. Pessoal, olha essa imagem que curiosa. Vocês estão vendo aí que parece um leito seco do rio? Isso daí tem cara de ser um braço morto do Rio dos Sinos, que nem aquela estação ecológica que tem lá para os lados da Vicentina. E olha só, tem bem o formato do rio, né? Um formato de rio. Pelo jeito aí o Rio dos Sinos ele acabou mudando o seu curso ao longo das eras, né? Dos séculos. E acabou que essa parte aí secou e virou um banhadão. Virou um banhadão do Rio dos Sinos, mas dá pra ver bem direitinho toda a curva, né? Eu até subi bastante o drone. Subi a 120 metros, que é a altura máxima que é permitido na legislação de voo do drone, para poder fazer essa imagem bem do alto para vocês. Olha que interessante, um braço morto do Rio dos Sinos, que a gente só consegue identificar com imagem de satélite ou imagem de drone. E na verdade o Rio dos Sinos é toda essa área verde aí que vocês estão vendo. Toda essa área ela deve ser preservada e jamais deve ser ocupada. Jamais, isso daí é uma esponja natural que ajuda a nossa cidade a absorver o excesso de chuvas, né? Quando o rio extravasa, ele tem que ter essa área toda para alagar. E mesmo tendo essa área verde, ele acabou causando todos aqueles estragos em 2024. Olha que imagem maravilhosa, pessoal. Esse pôr do sol lindo, nesse horário, visibilidade boa,
pouco vento, tava bem fraquinho o vento nessa hora e tava bom de voar. O drone tava atingindo ali velocidade de 35, 57 km por hora, que é o máximo que ele chega, né? E agora eu vou mostrar para vocês uma curiosidade que eu sempre tive, e eu só descobri isso depois que eu comecei a estudar mais o Rio dos Sinos. Olha esse ponto, pessoal. Esse primeiro viaduto, vocês estão vendo ali, é o viaduto férreo, né, do Transurb. Sempre que eu passava por ali, eu imaginava, o Rio dos Sinos ele segue reto, costeando o dique. Vocês estão vendo que tem uma pontinha do dique aqui no ladinho direito? Mas não, pessoal, o Rio dos Sinos ele segue pro outro lado, em direção à feitoria. E se a gente olhar bem, agora eu vou cortar aqui, ele quase que ele emenda o Rio dos Sinos nesse ponto. Então, em algum ponto da história do Rio dos Sinos, ele passava reto aí, ele passou reto, e agora ele faz essa baita curva aí em forma de ferradura. Agora, passando o drone com a imagem de ré, né? Tô andando com ele de ré, vocês vão poder ver bem certinho o que eu tô falando. Tem muitos braços mortos do Rio dos Sinos nesses banhados. Isso daí como é que se diz? É um habitat para muitos animais, pessoal. Muitas plantas, animais de banhado, né? E aí tem tudo, tem jacaré, tem capivara, tem cobra, tem lagarto, tem tudo quanto é bicho aí nesses matos aí. Apesar da poluição, né? Os animais eles precisam desse cantinho aí também. Não é só para absorver a enchente, né? Pessoal, quem quiser conversar comigo, eu criei um grupo de WhatsApp, que eu vou estar deixando o link para vocês. É um grupo chamado Amigos do Canal do Cassiano Hans. Ali, de vez em quando, eu posto os vídeos e eu abro para vocês poderem trocar mensagens comigo ali nesse período. Então, sempre que eu postar um vídeo, eu libero as permissões ali para todo mundo poder enviar mensagens. E vocês podem reagir, vocês podem mandar o feedback de vocês, podem mandar sugestões ali no grupo também. E eu convido vocês a me seguir lá. Eu tô com pouco seguidor no Instagram, pessoal. Acho que eu tenho uns 5.300 seguidores só lá, nem perto do que eu tenho nas outras redes sociais. No Facebook eu tenho mais de 90 mil, no YouTube tem 36 mil, e no Instagram, que é o principal, eu tenho pouquíssimos, né? Então me sigam lá, @cassiano.hans, repetindo, @cassiano.hans. Então o vídeo de hoje vai chegando ao fim. Eu vou deixar vocês com algumas fotos que eu fiz com o drone dessa tarde maravilhosa de sábado. Eu desejo que vocês tenham um excelente final de semana e uma semana abençoada e produtiva. Fiquem todos com Deus. Tchau!